Em 2025, políticas consideradas estruturantes na educação básica sofreram redução significativa de investimentos por parte do Ministério da Educação. O corte inclui programas de alfabetização e da educação em tempo integral. A medida do governo Lula ocorre em meio à forte alocação de recursos no programa PED Meia. Dados da execução orçamentária mostram que os gastos com alfabetização caíram 42% em 2025. Com 2024, uma queda realmente abrupta, não é, Guta Pini? Justamente na educação, esse dinheiro, esse investimento faz total falta, não é? E na educação básica. Perceba, nos primeiros anos, ali na alfabetização, o governo Lula não tem compromisso com a educação. O compromisso dele é com o populismo e se manter no poder. Então, como é que ele faz isso? Esse projeto aí, PED Meia, para dar dinheiro para os alunos do ensino médio em detrimento daqueles que ainda nem se alfabetizaram. É já pensando na próxima eleição, é já comprando esses eleitores. É isso que a gente pode concluir, um projeto populista, porque ele está priorizando isso ao invés da alfabetização. Inclusive, o Plano Nacional de Educação, nós tratamos disso aqui com a professora Ana Maria Camargo, ele mostra a falência da educação no nosso país e o descompromisso desse governo em resolver este problema, porque eles colocam como meta a alfabetização até o segundo ano da criança. Imagina, o segundo ano ali da escola. Então, vejam, essa criança já está comprometida a educação dela. É tardio essa alfabetização. E agora a gente vê esses cortes. Não tem corte onde? Não tem corte em Lei Rouanet. Não tem corte nas viagens, não tem corte nesse esbanjamento de dinheiro público do governo Lula. Nós mais cedo trouxemos a questão do menino Kailan, que precisa de medicamentos, ele está sendo negado, a União está recorrendo de um processo que garantiu a essa criança o remédio, ele custa 6 milhões de reais. Então, na educação e na saúde, na coisa básica, naquilo que realmente importa, ali tem corte, ali tem recurso para que o judiciário negue esses benefícios, esses direitos. Então, está tudo invertido no nosso país. O Brasil, no quesito educação, está sempre nas piores colocações. No PISA, está sempre lá embaixo. Os nossos alunos saem da escola e muitos deles da universidade sem saber ler e escrever, sem saber interpretar um texto. Então, a educação é a prioridade, é o número 1 de um país que realmente está preocupado com a nação, com os futuros da nação. Mas não, qual que é a preocupação desse governo? É fake news, é desinformação, vamos garantir a soberania do país, é contra o golpe que não existiu. Percebam qual que é o discurso, qual que é a narrativa que permeia todo esse governo ao longo do primeiro ano até hoje. E a questão básica, a educação, a saúde, como é que fica? É negando vacina. É um completo absurdo, é uma completa inversão de valores. Mas, de novo, são quantas décadas de PT no poder? Quantas décadas? E a gente não avança no quesito educação. Isso não é à toa, isso não é aleatório, isso tem método. Pois é, Marcelo Rocha Monteiro, alguns dados aqui que eu fui consultar agora mostram que isso não é à toa e também não é de hoje. Porque, por exemplo, no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 e 2007, ele já tinha gastado bem menos com educação do que o governo do seu antecessor, que foi o Fernando Henrique Cardoso, também nos seus 2 governos, fazendo a somatória dos 2 governos de Fernando Henrique Cardoso entre 1995 e 2002, nesse caso. Ou seja, não é de hoje, mas o discurso sempre é de que é a pátria educadora, que é a marca dos governos petistas. Sempre é utilizado esse slogan, ao menos, não é? Daniel, como a Guta falou, isso tem método. Essa notícia eu acho assim muito interessante, né? A gente lê aqui: governo Lula reduz verba para alfabetização e infla PED Meia, né? Então, isso é uma coisa muito emblemática, né? Porque, veja só, a educação, né? E a educação, evidentemente, tem por base a alfabetização, a educação liberta, né? O povo bem instruído,
o povo que tem uma educação de qualidade, né? Que sabe ler bem, que sabe interpretar texto bem, né? Esse povo é um povo que não se deixa enganar, né? Por políticos populistas, né? Por políticos que manipulam a informação. Quanto mais mal instruída é a pessoa, quanto menos educação, no sentido de instrução, tem o cidadão, mais fácil é manipular o seu voto com promessas. A Guta deu um exemplo agora há pouco, né? Ela falou do Pix, né? O sujeito que não conhece bem as coisas, não tem uma instrução boa, né? Ele não vai entender, né? Que o imposto do Pix ele vai pagar no ano que vem sobre o Pix que ele faz esse ano. Aí o presidente mentiroso, fanfarrão, populista, vai dizer, olha quantos Pix você já fez esse ano, já pagou algum imposto? Ainda não, e o cidadão mal informado não vai saber. Tá? Então, a boa educação liberta. E o assistencialismo escraviza. Né? Bolsa isso, bolsa aquilo. Agora o assistencialismo começa na adolescência, porque o estudante de ensino médio já ganha uma ajudinha do governo, né? E já começa a ser condicionado a viver de esmola do governo. Né? Então, vejam só, a educação liberta, esse governo corta a verba da alfabetização. O assistencialismo escraviza, e esse governo que faz aumenta a verba de mais essa esmola governamental, agora para os adolescentes, chamada de pé de meia. Né? Então, o que esse governo quer? O que esse governo, depois de 20 anos de PT, ele quer? Né? Ele quer emancipar o povo brasileiro, ele quer fazer do povo brasileiro um povo que pode viver do seu próprio trabalho de forma digna e não precise de Bolsa Família, pé de meia e não sei mais o quê. Não, ele quer o contrário. Ele quer cada vez mais gente vivendo de assistencialismo do governo, para poder ter os votos dessas pessoas então, como votos de cabresto e assim se perpetuar no poder. É essa a visão deste governo do PT, e é isso, e o reflexo disso, eu, que sou professor universitário, sinto no meu dia a dia. É uma tragédia. Você tocou num ponto importante, Marcelo Rocha Monteiro, a respeito do assistencialismo agora ter início justamente na fase da adolescência, não é? Com esse programa Pé de Meia, sendo que na base houve essa queda muito intensa de 42% de investimento na educação, não é? Isso numa comparação breve entre 2024 e 2025. E a gente sabe que a verdade é que quem sabe ler, quem aprende na base, quem aprende desde o comecinho, desde criança, lá na frente no ensino superior, vai bem, vai conseguir compreender bem todo aquele conteúdo que está lhe sendo passado, né? Por que eu estou falando isso? Porque não é à toa que cerca de 30% dos cursos de medicina tiveram desempenho insatisfatório no ano passado. O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, revelou que, ao todo, 99 graduações do Sistema Federal de Ensino receberão sanções por ficarem abaixo do padrão mínimo. As punições incluem restrição de vagas, suspensão de novos ingressos e bloqueio do acesso ao FIES. Cursos municipais e privados lucrativos concentraram os piores resultados. Guta Pini, eu também quero te ouvir a respeito dessa informação, porque é o que, vamos em linha aqui com o que dizia o Marcelo Rocha Monteiro. Falta investimento na base, consequentemente, quando esses alunos crescem, passam pela adolescência e, por fim, atingem a maioridade e ingressam numa faculdade para fazer um curso superior, como nesse caso que a gente está falando aqui agora, do curso de medicina, encontram muitas limitações, muitas dificuldades para absorver as informações. E aí o que mais preocupa é essas pessoas, elas vão estar no mercado de trabalho, sendo médicos, elas vão atender jovens, crianças, adolescentes, idosos.
Isso vale para todas as categorias, não especificamente a dos médicos, mas vão ser maus jornalistas, maus advogados, enfim, em qualquer profissão, não é? Isso é para a gente ver, Dani, como o populismo custa caro e ele pode custar vidas. Porque esse boom das universidades, ele acontece nos governos Lula, justamente com esse financiamento. Então, quantas universidades foram abrindo aí as suas portas, os seus negócios, justamente de olho nesse financiamento? Então, o que acontece? Existe uma coisa em economia que a gente fala que são os incentivos. Então, a partir do momento em que você abre essa possibilidade de financiamento, você abre um monte de universidade, até aquelas pessoas que nem tinham interesse, desejo de fazer uma universidade, como viram aquela oportunidade, aquela chance, acabam indo, mesmo sem ter a vocação para aquilo, sem ter o preparo prévio para aquilo. E aí dá nisso. Universidades ganharam muito dinheiro por conta desses financiamentos, cursos que não estavam devidamente estruturados, inclusive na área do direito. Quantas universidades abriram para o curso de direito justamente por conta desses financiamentos? Mas certamente, Dani, na área da medicina é a coisa mais grave, porque você está lidando com a saúde, com a vida das pessoas. A raiz disso aí é o populismo, é aquele slogan, olha só, agora o pobre vai fazer faculdade, agora todo mundo vai ter ensino superior, quando eles não tiveram, muitos deles, a alfabetização. Mas o que dá voto? Criança não vota. Quem vota é ali a partir dos 18 anos, que o voto é obrigatório. Então, por isso, esse é o foco de governos petistas, governos populistas. Eles não estão querendo preparar as pessoas para o mercado de trabalho, eles estão preparando eleitores. É por isso que é no pé de meia o investimento, e é por isso que o investimento é nas faculdades. Financiamento, vai abrir faculdade, ProUni, para manter as pessoas ali se sentindo gratas pelos programas sociais do governo. Isso não é à toa. Isso é um método que a esquerda vem utilizando no nosso país há décadas. E agora a gente está vendo o preço. Agora nós estamos vendo esses cursos que serão fechados. Muitos já se formaram. O que será agora da população atendida por esses médicos formados sem esse preparo? Então, Dani, é muito grave. Fica muito claro aí, a conta do populismo, uma hora ela chega. E muitas vezes ele é pago com vidas.